Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, dando continuidade à nossa cobertura pós-jogo da derrota de ontem do Barcelona frente ao Sevilha, 4-1 no lombo. Voltou para casa sem a liderança, sem a invencibilidade, perdendo a condição de melhor defesa do campeonato, o melhor ataque continua sendo. Um time que mostrou grandes problemas, deu sinais de alerta para Hansi Flick e para a torcida e que vai acabar precisando trabalhar muito durante a data FIFA para recuperar a confiança ao melhor nível técnico e reencontrar o caminho das vitórias. Hoje a gente vem trazer para você o nosso quadro O Dia Depois, onde no dia seguinte a qualquer partida do Barcelona, a gente acessa os principais meios de comunicação da Espanha e repercute todas as notícias que estão saindo sobre a partida do Barça que aconteceu no dia anterior. Mais tarde tem mais vídeo de análise pós-jogo. Normalmente a gente solta o vídeo com as notas dos jogadores, mas eu tava pensando que não tem sentido nenhum dar nota para os jogadores. Afinal de contas, no jogo de ontem, ninguém merece uma nota alta. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo jogou muito mal, todo mundo teve grandes problemas. Até mesmo o Rashford que fez o gol, o Pedri que deu a assistência, não conseguiram ter um jogo verdadeiramente consistente. Então não tem muito sentido a gente emitir notas para os jogadores. O que a gente vai fazer é uma análise das chaves da derrota, separando o que foi motivo da derrota e o que foi motivo do péssimo jogo. Porque a derrota tem a ver com o placar. O péssimo jogo, às vezes, não vem acompanhado de uma punição tão grande no placar. Tenho certeza que você vai gostar. Mais tarde, no nosso vídeo que sai de noite, vai ter aí a análise das chaves da derrota. E agora pela manhã, o quadro O Dia Depois, repercutindo o que a imprensa espanhola está falando sobre a partida. Você deve imaginar que não tem muita coisa positiva. Dito tudo isso, já o conteúdo. Por enquanto, um lembrete. Você sabe que é importante. Já estamos na boquinha para chegar a 10 mil inscritos. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 10 mil inscritos, sendo que, apesar do canal já existir há algum tempo, a primeira temporada que a gente está produzindo conteúdo de maneira consistente é essa. Então, terceiro mês de temporada, terceiro mês produzindo conteúdo de maneira consistente para o YouTube e já estamos ali na porta para chegar a 10 mil inscritos. Você consegue me ajudar a chegar mais rápido? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos começar, como sempre, pelo Mundo Deportivo, que é o jornal que eu considero que tem mais lucidez na hora de analisar as vitórias e as derrotas. Apesar de ser, como qualquer meio de comunicação na Espanha, clubista, já falei várias vezes, os jornais espanhóis não cobrem futebol, cobrem clubes de futebol. Então, para o jornal fazer sucesso, o que o público espanhol espera é que ele pegue uma instituição, um clube, abrace como seu e comece a cobri-lo de maneira detalhada, para depois fazer a análise das outras equipes do ponto de vista do clube que adotou. Ou seja, o AS, jornal madridista, fala dos outros clubes, com certeza, mas fala desses outros clubes para o torcedor do Real Madrid, então ele sempre leva em consideração o ponto de vista do torcedor do Real Madrid. O Mundo Deportivo faz isso? Faz pelo Barcelona. Ele adotou o Barcelona, é um jornal catalão, ele cobre majoritariamente o Barça e quando fala de outros clubes é para o ponto de vista do torcedor do Barcelona. Falamos sobre isso aqui várias vezes, é um pouco da proposta que eu trago para você, só que tanto eu quanto o Mundo Deportivo de uma maneira um pouco mais comedida, né? Sem estabelecer aqueles raciocínios mais rasos, mais de torcedor, mais de desabafo. Quando o time perde, nada presta. Quando o time ganha, vai ser campeão de todos os troféus. A gente tenta manter o equilíbrio, então é uma referência que eu tenho no jornalismo espanhol. Eu acho que consegue fazer a cobertura do clube sem ser o tempo todo clubista. Por isso é sempre o primeiro jornal que eu abro aqui para a gente conversar. Depois, para um clubismo mais exagerado, tem o Diário Esporte. E depois, para a gente pegar os anti-Barça, tem também os meios de comunicação de Madrid,
o AS, que é mais exagerado, e o Marca, que consegue também tentar buscar um pouquinho de equilíbrio, né? No caso do Mundo Deportivo, tem muita matéria sobre a derrota, né? Na capa, já estão falando da data FIFA, porque tem jogo da Espanha, tem os jogadores do Barça que vão atuar pelas suas seleções, mas não é isso que a gente quer saber, né? A gente vai logo para a primeira notícia que está falando da derrota. O Barça ressuscitou o Sevilha, que só tinha ganhado um jogo em 2025 como mandante. E é verdade. A gente trouxe essa informação na análise pré-jogo. Na análise pré-jogo, quando a gente faz ali a comparação das equipes, como vai ser o encaixe tático, traz estatísticas dos times, eu cito que o Sevilha tem campanha como visitante melhor do que como mandante. E aí fica aquela dúvida, mas por que a torcida atrapalha? O gramado é ruim? O time prefere viajar porque tem um passeio bonito, aí relaxa e joga? Não é bem isso, né? É uma questão muito tática. O Sevilha é um time que está montado para o contra-ataque. No futebol espanhol, quando você joga como visitante, a maioria das equipes tenta tomar... a maioria dos mandantes, né? Quando você joga como visitante, a equipe que você está enfrentando tenta controlar a posse de bola, te pressionar no teu campo e garantir vitórias. A maioria. Então o Sevilha, na maioria das vezes que joga como visitante, tem a oportunidade de se fechar, defender com muita intensidade, acionar os alas e os atacantes, porque joga no 3-4-3 no atual sistema, e com contra-ataques rápidos gerar perigo para o adversário. Então é um time montado para defender com linha baixa e sair no contra-ataque. Quando você tem a oportunidade de fazer isso, geralmente quando você é visitante, você consegue prevalecer. O jogo está à sua feição. Quando você vai jogar como mandante, normalmente as equipes que te visitam, elas vêm para se fechar, dar a posse de bola para você e esperar que tipo de espaços que você deixa para o contra-ataque. Então acaba sendo uma inversão. Tudo que o Sevilha quer de encaixe tático, ele consegue quando visita. Tudo que ele não quer que aconteça numa partida de encaixe tático, acontece quando ele é mandante. Por isso que o desempenho dele como mandante é tenebroso, mas como visitante é excelente. Já falei também lá na análise pré-jogo. A exceção de Real Madrid e Barcelona, o Sevilha é o melhor visitante, o visitante que mais conseguiu pontos na atual temporada. Então, justifica aí por que tá na parte de cima da tabela. Uma surpresa, porque quando vende Luque Bacchio e Badé, os seus dois jogadores mais talentosos, o Luque Bacchio no ataque e o Badé na defesa, a sensação que dava é que o Sevilha ia derreter. Mas aí consegue trazer Azpilicueta, consegue trazer Alexis Sanches, consegue trazer alguns novos jogadores para o meio campo que muita gente não conhecia, eu pessoalmente também não, e que estão mostrando um nível maior do que se esperava, e tá aí o Sevilha buscando ressuscitar, e segundo o Mundo Deportivo, e eu concordo, o Barcelona ajudou. Porque no encaixe tático, o Sevilha teve a oportunidade de fazer o que gosta, defender muito e contra-atacar rápido, num sistema diferente, né? Abriu mão do 3-4-3, jogou no 4-3-3, 3 volantes de marcação, marcação individual no Pedro, no Dani Olmo e no De Jong. Muita energia foi necessária. Quando esses jogadores cansaram, o Barcelona começou a ter um pouco mais de espaço, mas quando estava todo mundo com o tanque de gasolina cheio, prevaleceu o meio-campo do Sevilha. Isso não pode acontecer. Essa crítica a gente já fez na live pós-jogo e vai repetir na análise mais aprofundada que vamos promover no vídeo da noite, né? Então, o Sevilha teve a oportunidade de fazer o jogo que gosta, venceu a partida, não é um resultado exagerado. Geralmente, você toma uma goleada nos contra-ataques porque o adversário deu 4 contra-ataques e fez 4 gols. Não foi o caso. O Sevilha construiu oportunidades para ganhar por 4-1, e a realidade é que o Barcelona ficou vivo no jogo por algumas defesas que fez o Chesney, falhou no terceiro gol, mas tinha feito defesas importantes antes, e por um pouco de incompetência dos atacantes do Sevilha, que perderam oportunidades claríssimas na frente da porteria do Barça. Então tá aí a manchete, estão falando sobre um Barcelona que ressuscita o Sevilha. Eu acho que é um pouco exagerado, no sentido de que o Sevilha já vinha jogando bem, vinha acumulando pontos, mas não vinha conseguindo vencer em casa, e aí o Barcelona foi lá e contribuiu.
Também tem aqui uma manchete falando sobre o desempenho defensivo da era Flick. Já é a 5ª partida que o Barcelona toma 4 gols. Tomou 4 gols do Benfica, aquele jogo, né, do 5-4. Tomou 4 gols do Sevilha. Tomou 4 gols do Atlético de Madrid, no 4-4. Tomou 4 gols do Osasuna, temporada passada derrota por 4-2, e tomou 4 gols da Inter de Milão na eliminação da Champions. Então, quando o Barcelona toma 4 gols, eu acho que isso vale para qualquer equipe no mundo, né? Quando o Barcelona toma 4 gols, não ganha. A não ser no caso do Benfica, que teve aquela virada heróica, um dos jogos mais divertidos da Liga dos Campeões na temporada passada, um dos jogos mais emocionantes, consagrando a voz do Jorge Igor, que estava narrando ali, um narrador que já era consagrado antes, obviamente, mas que ali teve mais um exemplo de como ele chama jogo bom na Champions. É uma pena que não vai mais narrar, né? E muitas notícias, gente. Isso daqui eu vou deixar até pro final, porque não é uma questão do mundo deportivo, nem do AS, nem de nada, né? Unanimidade entre os comentaristas de arbitragem que o pênalti não existiu. Você tem ali certas discordâncias, se era ou não para dar falta no Koundé no segundo gol, mas no pênalti, unanimidade. Não tem ninguém na Espanha, nem os comentaristas do Diário AS, que é o jornal mais madridista, fora a Real Madrid TV, que ali já é uma parada de doença, né? Ali já é uma questão meio doente, já é uma parada que os caras são completamente insanos. Eu acho que o cara que assiste Real Madrid TV, ele emburrece. Até os madridistas têm um pouco de vergonha alheia da Real Madrid TV. Fora a Real Madrid TV, o AS é o grande meio de comunicação, o porta-voz do madridismo na Espanha, e até no Diário AS, os comentaristas de arbitragem foram unânimes de que aquele pênalti jamais teria que ter sido marcado, menos ainda com o chamado do VAR. Se fosse o caso do árbitro dar no campo, o VAR podia até se calar. Mas o árbitro dando tiro de meta, segue o jogo, pra mim não foi nada. E o VAR chamando pra mudar a decisão, todos estão considerando um completo absurdo. Tem muitas notícias nessa direção e a gente vai acumulá-las no final do vídeo. Mas já te adianto, em todos os meios de comunicação, todos os comentaristas de arbitragem muito críticos à intervenção do VAR naquele lance, e a maioria chamando a atenção para o pulo que o atacante do Sevilha dá, que não é condizente com o toque do Araújo, que é um pulo que, se ele tivesse sido deslocado pelo toque, seria impossível ele conseguir pular naquela altura, porque ele ia cair, ele não ia pular para cima e depois a gravidade fazer o seu serviço para ele voltar para o gramado, não é isso? Vamos ver aqui um pouco do Diário Sport. Também é blaugrana, né? Também é catalão, fala bastante do Barcelona, cobre o Barcelona. Tá falando bastante da Champions feminina, que vai ter aí um jogo do Barcelona feminino pela Champions, Barcelona e Bayern de Munique. Primeira estreia do Barcelona na Champions. Também tá falando do retorno dos lesionados. Tem uma matéria aqui projetando o quê? Pelo que se está conseguindo observar nos bastidores do clube, Fermín, Rafinha e Lamine Yamal, na volta da data FIFA, já estarão à disposição, né? Então, contra o Girona, esses 3 jogadores que fizeram muita falta contra o Sevilha, a realidade é essa, né? Na pressão ofensiva, o que o Rafinha e o Fermín contribuem. No quesito assertividade na frente do gol, o que o Rafinha e o Fermín contribuem. No quesito fuga de pressão, se você está pressionado, joga a bola na direção do Yamal, que ele bem fisicamente vai conseguir botar no chão e vai conseguir ajudar o time a sair daquela situação, seja com passes, seja com dribles, botando no fundo e ganhando na velocidade. São 3 jogadores que fizeram muita falta naquele jogo. Não é desculpa para tomar 4-1, mas fizeram muita falta. Se a gente negar isso também já é muita burrice, já é muita insanidade. E aqui o Diário Sport projetando o quê? Contra o Girona, que é a primeira partida após data FIFA, a partida no dia 18 de outubro. Os 3 estarão à disposição do Hansi Flick. O Fermín já está treinando com normalidade. O Fermín já treina normal.
treinou ao longo da semana limitado, mas hoje já treina normal. O Lamine e o Rafinha ainda não treinam com normalidade. O Rafinha está um passo à frente, já deve voltar a treinar com bola nos próximos dias, e o Lamine vai precisar de um pouco mais de paciência, só que ele já está mais bem recuperado das dores que o deixaram de fora da data FIFA e da partida contra o Sevilha, e que eu acredito que, se você olhar com bastante cuidado, na partida contra o PSG já dava para perceber que ele estava, né? Ele arrebenta nos primeiros 35 minutos, depois ele some do jogo. Não é que ele foi cansando e perdendo impacto. Isso acontece. Questão de preparo físico, retorno de lesão. Ele simplesmente some. Ah, não, mas é porque o Nuno Mendes, quem marcou o Lamine Yamal no segundo tempo, nem foi o Nuno Mendes. Porque quando o juiz perdoa aquela expulsão do Nuno Mendes, o Luiz Henrique percebe, pô, meu jogador já tá com cartão laranja, né? Ele tem um amarelo, era para ter tomado outro agora. O árbitro perdoou, então faz o seguinte, Nuno Mendes, vai pra ponta. Tu vai jogar de ponta, irmão. Vai entrar o Lucas Hernandes para marcar o Yamal. E o Lucas Hernandes, que não marca ninguém, anulou o Lamine Yamal. Cara, o Yamal andava em campo no segundo tempo, já dava para perceber que tinha alguma coisa errada. A tendência é que contra o Girona ele já esteja de volta. E pra galera que tá... Cara, isso daqui pra mim é surreal, né? Pra galera que tá questionando se o Hansi Flick deve continuar, a notícia que sai de bastidores do Barcelona, trazido aqui pelo Diário Esporte, é que a confiança da diretoria e do elenco é total e absoluta no trabalho do treinador, e que, apesar da goleada sofrida, ainda existe confiança, não só que o técnico é o homem certo para o trabalho, mas que o time tem condições de disputar e ganhar os títulos que restam nessa temporada. E quais são os títulos que restam? Todos, porque nada foi decidido ainda. A derrota para o PSG não definiu a Champions, a derrota para o Sevilha não definiu o Campeonato Espanhol, Copa do Rei nem começou, Supercopa só em janeiro e por aí afora, né? Então, o sentimento da parcela mais pessimista da torcida, que nos momentos de derrota, o desabafo faz parte, né? O cara tá ali puto com a derrota, e aí ele precisa desabafar, ele precisa falar alguma coisa que tire aquela raiva do peito dele, e aí ele fala, esse time é uma merda, esse treinador é burro, nós não vamos ganhar nada. Faz parte do desabafo, mas não pode fazer parte de uma análise, né? Eu não posso vir aqui, na frente da câmera, para falar desabafos, para soltar opiniões exageradas, só para extravasar a minha raiva e para você se sentir representado. Tem que fazer análise. E a análise é essa. Não tem nada decidido. A temporada mal começou. Se tivesse ganhado do PSG e do Sevilha, também não era campeão de tudo. A gente já tinha alertado no começo da semana. Também tem notícia... isso daqui é uma fala do Cubarsí. Isso daí a gente vai aprofundar no vídeo da noite, né? Isso aí vai ser aprofundado. Mas o Cubarsí falou pós-jogo, deu uma entrevista pós-jogo, em que ele falou que o time precisa, os atacantes precisam fazer uma pressão mais eficiente. Porque tá estourando no meio-campo e na defesa jogadores que carregam a bola com muita liberdade. E eu concordo com o Cubarsí, e isso já tá na nossa análise que vai sair à noite, mas eu não tinha visto que ele tinha soltado essa fala, eu tô vendo agora, que a gente precisa ser mais eficiente nessa pressão ofensiva, porque a gente tá enxergando os jogadores vindo pro ataque do adversário com muita liberdade, e tá, a zaga é ruim, o lateral não presta, o meio-campo é frouxo, mas cadê os atacantes? Onde está a pressão dos atacantes? Como que tá se saindo tocando a bola com tanta facilidade, coisa que na temporada passada era muito difícil conseguir contra o Barcelona. Então, o Rashford tá contribuindo brutalmente no campo ofensivo, mas defensivamente está andando. O Lewandowski, até por uma questão de idade, não consegue mais. O Dani Olmo tem que se espertar já com a bola, isso tá evidente para todo mundo, mas principalmente nessas ajudas, principalmente nesse sacrifício tático. Contra o PSG ele até conseguiu fazer isso por uma parcela do jogo, mas depois largou de mão, e contra o Sevilha parecia que não era com ele esse negócio de defender. Defender não, eu sou camisa 10, eu vou ficar aqui. E não é o caso. Então eu acho que o toque de atenção do Cubarsí é muito válido,
tá faltando um pouco mais de pressão no ataque. Vamos falar um pouco aqui do que estão comentando no Diário Marca? O Diário Marca fala sobre os assinalados, né? Os jogadores que ficaram marcados pela trágica semana culé, derrota para o PSG, derrota para o Sevilha. Então ele já não fala mais nem só do jogo, fala da semana como um todo. E aí eles falam que ficou marcado principalmente o Lewandowski, que contra o PSG não viu a cor da bola, contra o Sevilha teve a oportunidade de empatar o jogo com o pênalti e mandou para fora. Também fala um pouco aqui da dificuldade defensiva, de como os zagueiros do Barcelona estão começando a ser vítimas não, né? Estão começando a ser vistos com desconfiança, porque vítima se não fosse culpa deles, eles têm parcela de culpa, mas estão começando a ser vistos com desconfiança pela torcida, não só no nível individual, mas também no quesito posicionamento. Então aqui os assinalados, os nomes próprios da semana ruim, eles falam do Lewandowski, eles falam do Araújo, eles falam do Cubarsí, né? Eu acho que a perseguição da mídia de Madrid ao Cubarsí existe há muito tempo. No jogo específico contra o PSG, ele comete um erro crucial que permite o empate dos franceses, que se não acontecesse ali naquele contexto, mudaria completamente a história do jogo, a gente sabe disso, já comentou sobre isso. Mas eu não acredito que exista alguém que ache que o Cubarsí é mau zagueiro por causa dessa falha, e menos ainda que o Cubarsí não pode ser titular do Barcelona. Críticas na proporção que elas devem existir. Tem aqui o Marca falando que o golpe do Rashford, né? Porque o Rashford, no final do jogo, não sei se você lembra, a câmera foca nele, ele está sendo atendido pelos médicos. Aqui o Diário Marca falando que foi só um susto, ele já se apresentou e treinou com a seleção inglesa com normalidade, foi só um golpe, foi só uma pancada, não tem motivo para se preocupar. Aqui o Raul Varela, que é um jornalista do Marca, dizendo que o motivo do Barcelona estar nessa situação é porque saiu o Íñigo Martínez, ou seja, a frase dele é a seguinte: não foi Lamine que fez falta, foi Íñigo Martínez. Eu discordo brutalmente, mas assim, mas absurda e ridiculamente eu discordo dessa frase. É óbvio que no jogo de ontem o Lamine Yamal fez muita falta, como fez o Rafinha, como fez o Fermin. Sem dúvida alguma o Íñigo faz falta. Não é que o Íñigo é um merda, dane-se, que bom que ele saiu. Não é isso. Mas a gente querer entender que o Barcelona tá tomando muito gol porque o Íñigo não tá em campo é esquecer que na temporada passada tomou muito gol com o Íñigo em campo. Então não é questão, se o Íñigo tivesse não tinha tomado, como ele não tava, tomou. Isso daí é uma ultra simplificação, é uma discussão que eu acho que não aporta em muita coisa no debate. O Barcelona tomou hat-trick do Borja Iglesias na cara do Íñigo. Ele é mau zagueiro? Não. Jogou pra caramba? Jogou muito. Mas o Barcelona tomou hat-trick do Borja Iglesias na cara do Íñigo, porra. Então não é, o Íñigo saiu, acabou o time. E menos ainda a frase do maluco aqui, né? Raul Varela aí, do Diário Marca. Quem mais faz falta é Íñigo Martínez, não é Lamine Yamal. Porra, para com isso, né? Claro que não. É óbvio que o Lamine Yamal faz muito mais falta que o Íñigo Martínez, e tentar reduzir a quantidade de gols que o Barcelona sofreu do Sevilha. Porque não é que tomou goleada do PSG, enfim, não é que tomou 4 gols partidas consecutivas. A goleada que sofreu do Sevilha provavelmente teria sofrido com o Íñigo em campo. Porque já sofreu, tá aqui, né? Tem a estatística que a gente falou ainda agora. Tomou 4 gols do Atlético de Madrid, tomou 4 gols da Inter de Milão, tomou 4 gols do Osasuna, tomou 4... E o Íñigo fazia parte dessa equipe. E tomou 3 gols do Celta de Vigo, e tomou 3 gols do Real Madrid, com o Íñigo em campo. Em alguns desses gols, inclusive, a gente faz a análise pós-gol e a gente percebe que foi um erro de passe do Íñigo. Ele dá um passe de presente para o Modric ligar o gol. O terceiro gol do Real Madrid no Clássico é um erro de passe do Íñigo. Ele dá um presente, tem a ligação no Vinícius, o Vinícius rola a bola para o Mbappé completar o hat-trick. Tem alguns erros de posicionamento, o Íñigo muito à frente, e aí o Borja Iglesias ainda no campo defensivo, esperando a bola longa vem, ele sai na cara do Chesney.
Então, eu não concordo. Eu não acho que o Iñigo é mau zagueiro. E quando ele saiu, eu falei, caramba, esse time vai sentir falta. A gente precisava ter esse quarto zagueiro. Esse zagueiro canhoto, boa saída de bola, uma liderança. É evidente que é um jogador que faz falta, como faria falta para qualquer elenco. Mas essa ultra simplificação, o Iñigo, saiu o Iñigo, acabou. A defesa do Barcelona morreu porque o Iñigo saiu. Não é o caso. Aí é endeusar demais o jogador, que era muito bom, mas cuidado, né? Não é que a gente, temporada passada, foi a melhor defesa do mundo, saiu o Iñigo, começamos a tomar gol a rodo. Aqui o Diário AS diz que... Isso aqui é opinião, tá? É a opinião do jornalista do Diário AS. Ih, rapaz, saiu aqui o som. É a opinião do jornalista do Diário AS, o Santi Ovalle. Ele diz que no vestiário do Barça já detectaram qual é o problema e aponta duas situações. Eles estão muito desgastados da sequência de jogos e os desfalques estão dificultando o rodízio. Isso é um problema. E o outro problema é a falta de aplicação tática, principalmente dos homens da frente, e que isso precisa ser revisto. Que os jogadores adversários estão trazendo a bola com muita facilidade para uma zona de criação. Ao invés da bola chegar meio quebrada para os volantes conseguirem a recuperação, tá chegando a bola limpa e aí tá ficando complicado. São ataques que estão sendo construídos com mais facilidade. E aí tem um detalhe, né? A essência do sistema de jogo do Hansi Flick é o perde-pressiona. Como era a Alemanha na Copa de 14, o Super Bayern que foi campeão, o Liverpool campeão com o Klopp, como é o Bayern de Munique hoje do Kompany, que é o time mais consistente do momento. O PSG merece todos os louros, mas teve tropeços, né? Perdeu para o Marselha, empatou com o Lille, e o Bayern de Munique está 100% na temporada. O Bayern de Munique do Kompany, o time que está no momento, não digo que é o melhor time, mas o time que no momento está tendo mais consistência. É a essência dessas equipes, é o perde-pressiona. E apesar do PSG não ser o Gegenpressing 100%, como são essas equipes que eu citei, o próprio PSG, que é o time a ser batido, é o time referência do momento, quando perde a bola no campo de ataque, tenta recuperar o mais rápido possível. Então a essência de equipes do tipo é que os homens da frente pressionem. É o principal diferencial do PSG, inclusive, a capacidade que os homens da frente têm de pressionar. O Dembélé, que no Barcelona andava em campo, no PSG virou uma máquina de fazer pressão, virou o Davi Villa. Né? Pra quem não lembra, o Davi Villa era especialista em roubar a bola de zagueiro e sair na cara do gol. O Dembélé virou o Davi Villa depois que foi pro PSG. E quando jogava no Barcelona andava em campo. E aí tá ali um dos segredos do PSG. Os homens da frente pressionam pra caramba. Então quando a troca de passes acontece, os meio-campistas não pegam um adversário com a bola dominada de cabeça alta escaneando o campo. Eles já pegam um adversário que tá com uma bola que veio meio quebrada para dominar, com o atacante no cangote, tendo que se livrar da pressão. É muito mais fácil fazer o roubo. E o sistema do Barcelona é montado para isso. Só que Rashford, Dani Olmo e Lewandowski não estão fazendo pressão. A gente vai aprofundar essa discussão mais tarde, então eu concordo com a avaliação. Inclusive eu vou fazer uma comparação mais tarde. Essa vai ser polêmica, porque eu já percebi que nas redes sociais se consolidou uma opinião simplista, ao meu ver, de que o problema é a linha alta, baixa linha resolve o problema. Isso é ultra simplificação. Se fosse tão fácil assim, o Simeone era campeão todo ano, o Arteta era campeão todo ano, o Liverpool não tinha ganhado a Premier League temporada passada, o Ancelotti tinha sido campeão de La Liga temporada passada, porque a linha do Real Madrid temporada passada era uma linha baixa, enfim. Não é tão simples assim. A discussão é muito mais profunda e no vídeo da noite a gente vai trazer essa discussão profunda. Quiser ficar nesse papo de a linha alta vai perder, a linha baixa vai ganhar, fique, meu irmão, fique à vontade, comenta aí, faz o que tu quiser. Mas não peça para eu trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque a gente tem que analisar com profundidade, senão não tem motivo para eu estar aqui falando e menos ainda para você estar me escutando. Então a gente vai no vídeo da noite fazer essas comparações. Eu vou comparar o Barcelona com o Real Madrid. O Barcelona da linha alta e o Real Madrid da linha baixa,
Ambos têm o mesmo problema que permite ao adversário criar grandes chances, que é a falta de pressão ofensiva dos homens da frente. Lembra que a gente ridicularizava o Real Madrid por causa disso? Mbappé andava, Vinícius andava, Bellingham andava e acabava contaminando. Se ele tá andando, eu também vou andar. Por que eu vou correr se... Isso tá começando a acontecer com o Barcelona e tem que ser combatido na raiz. Tem que ser combatido na raiz, né? E eu acredito que essa é a principal missão do Hansi Flick para a sequência da temporada, é a chave do Barcelona reencontrar o seu melhor nível. Acabar com esse negócio de estar marcando com distanciamento social, com o olho. Por que eu vou correr se ele não tá correndo? Ah, mas ele também não correu, eu não vou atrás. Isso foi a chave do fracasso do Real Madrid temporada passada e foi a chave do sucesso do Barcelona. Capacidade de todo de se sacrificar taticamente. Então Rashford, Dani Olmo, Lewandowski, o próprio Lamine Yamal, que tem aí o asterístico de ter voltado de lesão há pouco tempo, eles precisam se entregar um pouco mais, né? Se nós tivermos 3 Rafinhas, não necessariamente no quesito competência, mas no quesito entrega tática, não tem como esse pé de pressão não funcionar. A gente vai aprofundar essa discussão depois, tá bom? E aí, cara, eu acho que a gente pode encerrar o vídeo falando das análises de arbitragem. Comentarista de arbitragem dos jornais de Madrid, Iturralde Gonçalves, ele fala aqui, não é pênalti, essa é a opinião dele, não é pênalti, o toque é muito leve para derrubar o atacante, principalmente pelo salto que ele dá, essa é a opinião dele. E mesmo que o toque exista, o árbitro de frente para o lance considerou que não foi, não cabe ao VAR chamar, o VAR fugiu da orientação do comitê de arbitragem, que é nessa temporada ter o mínimo de intervenção. Então, se o árbitro dá no campo, o correto é o VAR não chamar para tirar nesse tipo de lance, porque tem o toque. Mas, ao mesmo tempo, é um toque tão sutil que não faz sentido o árbitro não dar no campo e o VAR chamar. Essa daqui é a opinião do Iturralde Gonçalves. E a que mais me chamou a atenção foi a do Matteo Lahoz. Porque eu nunca tinha visto o Matteo Lahoz, que é o comentarista aí de várias cadeias de rádio, várias emissoras de TV. Quem transmite a Champions na Espanha é Movistar, se não me engano, posso estar enganado. Mas quem transmite a Champions na Espanha, pelo menos desde que antes de eu voltar para o Brasil, era a Movistar, tem o Matteo Lahoz como o seu principal comentarista de arbitragem. E aí o Matteo Lahoz, eu nunca tinha visto ele falar sobre o Barcelona. Inclusive, falar bem, né? Falar, entre aspas, dizer que o erro foi contra o adversário. Inclusive tem um trecho dele que virou meme, que é ele explicando 1000 coisas de por que o Barcelona tinha sido beneficiado num lance contra a Atalanta a temporada passada. Num lance que tem um impedimento num gol da Atalanta. E ele explica 1000 coisas. E por que não sei o que, por que não sei o que, porque isso é um absurdo, porque o Barcelona é beneficiado, porque não sei o que. E aí o Jordi Cruyff tava na bancada naquele dia e ele fala, Matteo, volta aí. Não tocou no pé? E aí ele para e fica olhando. Aí ele, não, porque a gente tem que ver também. Não, realmente. Aí ele muda de ideia ali, ele já veio com um discurso pronto para dizer que o Barcelona foi beneficiado e ele foi desmontado com um frame que ele próprio tinha escolhido para mostrar na tela. Então acabou até virando meme aí. E a primeira vez que eu vejo ele falar que o Barcelona foi prejudicado, né? Porque geralmente os comentários dele são todos que o Barcelona foi beneficiado. Não é pênalti, não me parece que haja pênalti. E para mim esse não é o maior problema. O maior problema é que faz muito tempo que eu não vejo um erro tão grave, tão absurdo em uma intervenção do VAR. Além de que o contato é muito pouquinho, é um contato minúsculo, o Isaac Romero, ele pula como se fosse um salmão e cai fora do campo. Mesmo que fosse contato para derrubá-lo, ele não poderia ter pulado tão alto. Isso foi uma observação que eu fiz ontem na live pós-jogo e que o Matteo Lahoz fez também lá
nos meios de comunicação espanhóis. E tem outros aqui também, mas se eu for citar todos, aí lascou-se, né? Mas esses dois, pra mim, são os que mais valem citar, que é pra matar esse negócio do clubismo. Ah, não! Só tá falando que não foi pênalti porque é torcedor. Se fosse imparcial, dizia que era. Irmão, eu tô pegando dois malucos que odeiam o Barcelona. O Iturralde Gonzalez já vazou o microfone dele ligado, ele não sabia, ele ridicularizando o Lamine Yamal. Já saiu. Que ele não gosta do Lamine Yamal, não gosta do Barcelona. Ele que é do País Basco, é torcedor do Athletic Bilbao, né? Nessa situação toda do Nico Williams, ele mostrou as suas garrinhas de ridicularizar o Barça, né? O Mateu Laoz, historicamente um árbitro ligado a erros grotescos contra o Barça e que já várias vezes, em lances polêmicos, procura um cabelinho que ele possa dizer que tem ali um erro a favor do Barcelona ou que o Barcelona está reclamando sem necessidade. Então são caras que historicamente se posicionam contra o Barça. E nesse lance eles estão indignados e é unanimidade que o VAR tenha intervido. Eles ainda, no caso do Iturralde Gonzalez, ele fala, se o árbitro dá no campo, o VAR não tem que interferir. O árbitro achou que aquele toque era para derrubar, tudo bem. Mas o árbitro não dá no campo e o VAR chamar, porque tem esse toquinho, isso vai de encontro às orientações do comitê de arbitragem. E no caso do Mateu Laoz, ele nem fala de VAR. Ele fala que é um absurdo o salto que o maluco dá quando sente o toque e o VAR ainda acreditar que ele caiu porque ele foi tocado, né? Eu concordo com ambos. Já tem gente aí que falou, ah não, mas eu acho que foi pênalti sim. E aí eu pergunto pro cara, mas o que tu acha do Araújo? O Araújo é um desgraçado, é um maldito. Ah, então eu entendi. É pênalti porque foi o Araújo, tu quer poder falar mal do cara, então tudo bem, tem essa ideia. E já me falaram que tem alguns comentaristas brasileiros, que não são comentaristas de arbitragem, falando que foi pênalti sim. Eu discordo frontalmente. Aqui o que eu trago para você, além da minha opinião, é a opinião dos comentaristas de arbitragem que atuam na Espanha. Unanimidade, um erro grotesco a marcação do pênalti. Isso é desculpa para o Barcelona tomar 4? Não, porque o pênalti foi um só, né? Isso é desculpa para falta de nível, para falta de entrega tática, para falta de produção ofensiva, para falta de capacidade... Não é. Não é. Mas que tem o erro, tem. Esse daqui é unanimidade. Eu nem vou falar da falta no Condé, que para mim é falta, eu acredito que para a maioria também foi. Tem um toque no tornozelo, ele cai. Só que aí, ao invés de ser malandro e cair gritando, ele cai e tenta se levantar para continuar disputando a jogada. Eu acho que se ele cai gritando, o árbitro dá. Mas não pode você esperar o jogador gritar para poder marcar falta. Tem o toque, derruba o cara, tem que marcar. E ali tem um pouco de polêmica. Ah, porque ele se levantou. Alguns dizem que como ele se levantou para disputar a bola, não é falta. Alguns dizem que mesmo ele se levantando tem que ser. Como ali tem polêmica, eu não vou trazer como certeza. Porque os comentaristas de arbitragem estão se dividindo. Alguns falam que foi falta, outros que não. Mas o do pênalti, unanimidade. Não tem ninguém falando que foi pênalti. Nem os comentaristas mais madridistas estão falando que foi pênalti na Espanha, unanimidade. O Barcelona prejudicado ali no pênalti marcado para o Sevilha. Beleza? Por hoje a gente encerra, né? Já trouxemos aqui as informações, já trouxemos aqui as notícias, repercutimos as notícias dos principais meios de comunicação da Espanha. Então a gente vai se encaminhando para encerrar esse vídeo. Eu só quero, antes de me despedir, fazer aquele lembrete, reforçar, na verdade, que eu já falei no começo. Você ficou comigo até o final, assistiu até o último minuto. Pô, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Assim você está me ajudando a continuar crescendo e trazer um conteúdo cada vez melhor para você e para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.